alguém que toma shake, que é algo que ajuda a emagrecer rapidamente, inclusive, porque até substitui refeições. É algo de fora para dentro, não de dentro para fora, na tua Exatamente. opinião? A pessoa que vai tomar um shake ou que vai substituir uma refeição por esses chás milagrosos, enfim, esse tipo de protocolo muito radical, muito drástico, ele traz, primeiro, prejuízos para o seu corpo. Que você vai estar perdendo peso, mas peso do quê? Você está perdendo gordura, você está perdendo massa magra, você está se depletando de micronutrientes e macronutrientes, ou seja, o seu corpo está funcionando bem. O convidado de hoje é o Léo Pugliese, ele é coaching de emagrecimento consciente, já está aqui comigo. Bem-vindo, Léo. Esclarecer o máximo de dúvidas possível. Rapaz, o que acontece com a família Pugliese, Léo? Tudo quanto é Pugliese, Então, é tudo os caras dos... Você sabe as que mulheres... recentemente eu ouvi dizer que a Pugliese famosinha aí, ela não é Pugliese, né? Ela adotou o sobrenome do ex-marido. Então, eu sou o Pugliese original. De verdade. O ex-marido. Não, eu também. Na verdade, Pugliese original, seu pai que está ali, ó. Exatamente, papai está lá. Aquele é o Pugliese nato. É o Pugliese original. Eu ainda serei Marral Pugliese, se Deus assim nos permitir. Tá bom? Participar do time Pugliese. Vamos participar. Eu acho que para ser Pugliese, primeiro você tem que ter o corpo definido, trincado, tirar a camisa, sei lá, de um monte de gominho. O Plug Easy. Plug Easy. É verdade. Marral Plug Easy. Nossa, o nosso programa hoje está muito gringo, né, mano? Tô rápido hoje, tomei muito café. Olha, eu queria aproveitar e falar, se você tem uma escola de idiomas e quiser pagar um curso ou dar pra gente de presente, a gente aceita. Tá bom? Tá bom? Tem um barulhinho da caixinha registradora. Já já o pessoal vai colocar aí. Errado, pôr o risado. Aí! Isso aí. Ó, Léo, você é coach de emagrecimento consciente. Tá tudo bem aí em cima? Tá saindo umas onomatopeias aí de cima do nada, sei lá. Nossa. Beleza. Vamos continuar. Ô, Léo, você é coach de emagrecimento consciente. O que faz e o que é um coach de emagrecimento consciente? Na verdade, Marral, essa profissão de coach, que nada mais é do que uma profissão como uma qualquer, requer um investimento, requer um estudo específico para isso. E, no meu caso, eu me especializei na área de emagrecimento, que foi uma área que eu me identifiquei muito. Tá muito na moda, tá muito em evidência a história do coach por conta das novelas. Parece que tem uma coach aparecendo na novela aí, criou muita polêmica esses últimos dias por conta do coach. A maneira mais certa e correta que eu tenho de explicar o que faz um coach é dando um exemplo muito prático. Você gosta de futebol? Gosto. Sou craque. Você é craque. Eu não jogo, eu atuo. Você conhece um menino chamado Neymar? Estamos no mesmo nível. O cara que está lá no PSG como técnico do PSG, ele está ensinando o Neymar a jogar bola? Não, ele já sabe. Ele já sabe, já nasceu sabendo. Então, qual que é a função do técnico, do coach do PSG, na sua opinião? Melhorar o potencial dele ao máximo? Ou então pegar aquilo que ele já sabe fazer, que é jogar bola, um talento individual, junto com os talentos individuais do restante do time, e fazer isso ter um desempenho legal para benefício do time. Então, a profissão de coach nada mais é isso. No meu caso, o coach de emagrecimento, eu não vou ensinar para a pessoa o que ela já sabe. Ela já sabe o que ela precisa fazer para ter uma boa alimentação, para equilibrar bem a alimentação dela, para ter bons hábitos. Eu apenas vou pegar esse conhecimento que na maioria das vezes ela já tem e fazer ela aplicar de uma maneira mais eficiente, para ter um resultado legal, no final das contas. Entendi, Léo. Então, assim, a gente não entra na profissão de ninguém. O coach de emagrecimento não é nutricionista, o coach de emagrecimento não é personal trainer, a gente não prescreve treino, a gente não prescreve dieta, a gente não prescreve remédio. A gente apenas pega os conhecimentos sobre bons hábitos alimentares, hábitos saudáveis, e faz isso, aplica isso de uma maneira mais objetiva na vida da pessoa. Entendi. Ô Léo, então resumindo, o coaching ele tem o potencial, na verdade, ele faz a pessoa entender e mudar a mente dela, isso acaba repercutindo, não, mas dando resultado no corpo, é isso? Exatamente. Um conceito muito vago que a maioria das pessoas tem é com relação ao hábito. A pessoa fala, eu tenho que mudar meu hábito, Na verdade, o problema, a raiz do problema está um pouco mais atrás do hábito. Na verdade, o que o coach faz é tentar mudar o comportamento da pessoa. E através da mudança de comportamento, esse comportamento repetido por diversas vezes vai gerar um novo hábito. E que a gente gostaria que fosse um hábito mais saudável.
tanto na parte de alimentação, quanto na parte de prática de exercícios físicos, enfim. Então, a gente trabalha com algumas ferramentas que vão justamente fazer com que a pessoa emagreça de dentro para fora, e não ao contrário. Que hoje, muitas dietas aí da moda, dietas não têm adesão, ou se tem uma certa adesão, acabam não tendo um resultado duradouro, porque a pessoa emagrece de fora para dentro. Ela vai lá e corta a causa, ela não corta a raiz do problema, que é a parte mental da coisa. Entendi. Então, tipo, por exemplo, eu vou te perguntar lá na frente, mas eu já vou adiantar essa pergunta. Por exemplo, eu até brinquei aqui no monólogo, eu falei sobre shake. Alguém que toma shake, que é algo que ajuda a emagrecer rapidamente, inclusive, porque até substitui refeições. É algo de fora para dentro, não de dentro para fora, na tua Exatamente. opinião? A pessoa que vai tomar um shake ou que vai substituir uma refeição por esses chás milagrosos, enfim, esse tipo de protocolo muito radical, muito drástico, ele traz, primeiro, prejuízos para o seu corpo. Que você vai estar perdendo peso, mas peso do quê? Você está perdendo gordura, você está perdendo massa magra, você está se depletando de micronutrientes e macronutrientes, ou seja, o seu corpo está funcionando bem com essa dieta que você está fazendo, isso está te fazendo bem no final das contas? Então, na maioria das vezes a gente vê essas dietas malucas aí de 10, 15 dias, eu vou perder 10 quilos em 15 dias, 5 quilos em 15 dias, a gente sabe que isso é um resultado possível? Porém ele não é duradouro e não é saudável também. Entendi. A gente tem uma foto do Léo, porque o Léo tem uma história. Na verdade, não joga a foto dele ainda não. Eu acho melhor... Conta a tua história e depois a gente vai jogar a foto de como o Léo era e como o Léo está hoje. Bom, a minha história, na verdade, meu porque problema... você era mais fortinho. Eu era o chamado, o pessoal na academia conhece como fordo. Fordo? O forte gordo. Conheço alguns. Vamos lá, vamos prosseguir. Então, eu sofri com obesidade praticamente a minha vida toda. Eu fui uma criança obesa, um adolescente obeso, um adulto obeso. E aí os problemas vão se agravando. Porque na infância eu era só obeso. Na adolescência, obeso, e aí comecei a beber. E aí, na vida adulta, obeso, bebendo... Com cirrose. Quase. Quase. Então, assim, os problemas de saúde só foram se agravando. Até que um dia eu decidi fazer uma prática esportiva aí qualquer e passei mal, desmaiei. E aí cheguei em casa e, na época, a minha namorada, não era minha esposa ainda, eu falei para ela, olha, precisamos tomar uma decisão aí. Ou continuamos nessa vida ou... alguma coisa de errado vai acontecer. Vão puxar nós para cima. Exatamente. E aí a gente começa a verificar o histórico na família, né? Um avô que morreu de infarte, um caso de câncer na família, enfim, doenças que acabam levando nossos entes queridos, e a gente começa a se preocupar o que vai acontecer comigo no futuro se eu continuar sustentando esses hábitos ruins. Então foi aí que eu fiz a coisa que talvez tenha mudado a minha vida, foi a escolha. Ou você continua assim, ou você muda de uma vez por todas. E aí eu comecei a entrar nesse mundo do esporte um pouco mais, com um pouco mais de proatividade, com um pouco mais de disciplina, e comecei a buscar estratégias alimentares, e aí o coach acabou acontecendo na minha vida de uma forma muito natural. Entendi. Joga a foto do Léo aí, a gente tem uma foto do Léo, como ele era e como ele ficou. Olha isso aí, velho. Rapaz do céu. Era ou não era fordo? Mano, não, eu tô olhando essa sunguinha aí, Léo. Que é isso, hein? Você ficou... Vivi, o que você achou? Eu não vou comentar, não. Comenta você, Vivi. O que você achou da segunda foto, da primeira aí? Fala aí. Eu achei um bom resultado. Você achou legal, Vivi? Sou casada, então não vou falar, assim, realmente. Não, mas tá ótimo. Lá, agora sim, agora que eu estou vendo. Estou trazendo... Mas faz muita diferença, né? Ô, Léo, nessa primeira foto, quantos quilos você tinha? Nessa primeira foto, cara, foi antes da última vez que eu subi numa balança, porque assim, quando eu cheguei a 124 quilos, que foi mais ou menos na época dessa foto aí. 124 quilos. 124. Foi a última vez que eu tive coragem de subir na balança. Ah, é? E aí eu sei que eu devo ter engordado um pouquinho mais, porque as roupas que me serviam quando eu tinha 124 já não serviam mais. Então eu acho que eu aumentei alguma coisa. Deve ter passado. Deve ter passado. Que interessante, parece um primo distante, né? Assim, não parece a mesma pessoa, não é? A mudança é radical. Tem uma outra foto, não sei se é aquela foto que você... Tem também, tem uma outra foto aí. Se tiver, pode colocar outra foto. Olha aí, ó. Essa daí é boa. Olha isso, rapaz. 124 quilos, em média, mais ou menos ali, e na outra 89 quilos. E aí, se você olhar na primeira foto, do lado esquerdo, você vai ver o conjunto de hábitos ruins. Não aparece, mas numa mão está o copo com a bebida, e na outra mão está o cigarro, ali no cantinho ali. Ó. Então a gente vê que é o conjunto todo, e o resultado que esse conjunto de maus hábitos conseguiu fazer comigo. Até a tatuagem ficou mais bonita, rapaz. Ficou mais brilhosa, ficou, né? Mais brilhante, ficou mais evidente. Ficou. Pode voltar aqui pra gente. Léo,
Como que você fez isso? Qual foi o... Tem algum segredo para poder chegar nisso? E em quanto tempo você saiu da primeira foto para a segunda foto? Da primeira foto para a segunda foto foram 2 anos, 2 anos e alguma coisinha. Tá? Mas nesses 2 anos foram 2 anos de estica e puxa. Então eu perdi alguma coisa, voltava. Perdi alguma coisa, voltava, perdi alguma coisa, voltava. Por quê? Porque eu não conseguia consolidar os bons hábitos. Então eu tinha um resultado temporário e depois eu esquecia do que eu tinha aprendido e voltava a engordar um pouquinho mais. Então, quando eu comecei o curso de coach, eu sou formado pelo Instituto Internacional de Health Coaching de Curitiba, da minha querida amiga Gládia Bernardes. Gládia, beijão, se estiver assistindo a gente. Com certeza, assiste sim. Nosso programa é assistido eu vou marcar ela depois. Por todo mundo, inclusive pela Gládia. E através desses estudos, os conhecimentos que eu adquiri durante esse curso me fizeram conseguir sustentar o meu resultado. Então, eu consegui promover a mudança do comportamento e o comportamento me fez sustentar os hábitos. Então foi aí que eu consegui chegar naquele Esse que é o ponto que eu queria... Vou fazer um comentário aqui, você que está em casa, que você precisa emagrecer, como 90% da pessoa que eu conheço, menos eu, porque eu tenho um corpo maravilhoso, não vou tirar a camisa aqui porque eu não quero humilhar o Léo, tá? O segredo tá na mente. Esses dias, a gente até conversando com o Léo, postou uma frase do livro Segredo da Mente Milionária. Tem tudo a ver, né? Eu já li esse livro, e no livro, o autor, eu esqueci o nome dele. Eu também esqueci o nome dele, depois eu vou lembrar. E nesse livro, quase no começo do livro, ele fala que... O livro falando sobre dinheiro, mas ele usa um exemplo físico. Ele fala que um fisiculturista, na verdade, o corpo dele, os músculos, tudo que ele tem... Tudo começou dentro da cabeça dele no momento que ele tomou a decisão de pagar um preço, porque ele teve que abrir mão de comer um monte de coisa, ele teve que abrir mão do tempo dele para poder malhar, ele teve que, enfim, fazer um monte de sacrifícios e ele estava ciente disso. Então, o segredo realmente está na mente. Exatamente. Inclusive, a ciência já tem mostrado que a mente tem um poder sobre o corpo fantástico. Então, assim, atletas de alta performance já têm usado técnicas de visualização do movimento que ele vai executar. Eu estou dizendo mais específico da área de levantamento de peso olímpico. Então, os atletas de alta performance, os chineses, os americanos, os russos, eles já têm utilizado técnicas de visualização do movimento antes de executá-lo, para que o movimento saia perfeito. Então, assim, a nossa mente tem um poder muito forte sobre o corpo. E muitas vezes a gente não consegue ter os melhores resultados porque a gente cria bloqueios na nossa cabeça e aí isso acaba sabotando o resultado no final. Como que quebra esses bloqueios? Porque a gente conhece pessoas que, às vezes, uma vida inteira obesa, desde criança até, sei lá, até morrer. O primeiro ponto é identificar o bloqueio. O que é que causou esse bloqueio na pessoa? Porque a gente sabe hoje que durante o curso que eu fiz especificamente, a gente consegue detectar 23 bloqueios que a gente chama de sabotadores. São 23 bloqueios distintos. Traumas de infância, abuso na infância, violência dentro de casa, um parente que pode ter abusado da criança dentro de casa e a gente não sabe. Então, tudo isso aí pode implicar? Tudo isso pode implicar. Porque, na verdade, o que acontece? Hoje, a comida, o fast food, a comida de má qualidade, ela se tornou a droga lícita do século. Então, hoje as pessoas procuram a comida para desestressar, para projetar traumas de infância, traumas da vida familiar, traumas do casamento, traumas da vida profissional, e a pessoa acaba descontando tudo isso na comida de uma maneira muito compulsiva. E é por isso que a humanidade está... Hoje tem números que dizem que mais de 5,6 bilhões de pessoas estão acima do peso, num total de 7 ponto qualquer coisa bilhões. O Brasil, hoje, ele é um país que mais da metade está acima do peso. Mais da metade. Se eu não me engano, na última... os números são meio desatualizados, mas, se eu não me engano, em 2014 eram 57% da população. E o número mais preocupante é o de crianças. Em torno de 14 a 17 crianças de até 5 anos estão acima do peso, com obesidade. Pelo menos nível 1. Mas também a infância de hoje tem muito a ver com... Elas ficam só no computador, né? Na nossa infância, a gente brincava na rua, corria o tempo inteiro. Exato. As crianças, elas estão mais presas dentro de casa e estão comendo muito pior do que a gente comia quando a gente era mais jovem. Assim... Claro, a nossa alimentação ainda não é tão ruim, não tão boa quanto a dos nossos pais. Os nossos pais até comiam melhor do que nós. Mas as crianças hoje têm tudo industrializado, uma dependência do industrializado, do fast food, do processado, da comida fácil, né? A comida que está na latinha, no saquinho, no vidrinho, enfim, tudo isso. Posso fazer uma pergunta para ele? Claro. Fica à vontade, Vivi. O seu trabalho está assim, por exemplo,
A pessoa acordou no dia, tipo, vou comer uma salada e uma mistura. Só que na volta, já que eu balanceei, passo, pego um sorvete. É uma amiga minha, sabe? Ah, sei. Sei. O seu trabalho consiste nisso, por exemplo, vamos trabalhar essa mente aqui. Exatamente. Na verdade, isso que acontece com essa sua amiga é o que acontece com 90% de todas as pessoas que me procuram. Então, a pessoa comete alguns excessos e ela acha que esses pequenos excessos é que são responsáveis por ela estar acima do peso. E eu consigo mostrar para elas que não é. Não é o fato de você comer um pequeno pedacinho de chocolate todos os dias que vai fazer você engordar 20 quilos no mês. Então, é possível você, sim, emagrecer de maneira saudável, emagrecer de maneira permanente, comendo um chocolate todo dia. O problema mora num grande vilão aí, que talvez a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas é a pessoa determinar prioridades. Ela tem que saber que, se ela está fazendo um protocolo de reeducação alimentar, ela tem que manter de 80% a 90% do tempo focado numa boa alimentação. E ela pode utilizar 10%, 15% do tempo dela comendo para se divertir. Eu costumo dizer para os meus clientes que a comida ela tem duas funções. Primeiro, você tem que comer para performance. Então, você tem que comer para alimentar o seu corpo daquilo que ele precisa. E depois, você tem que comer por prazer. Que a comida dá esse prazer para nós. E nós temos que aproveitar isso. 99% da população come porque é bom. Exatamente. Então, o problema é que as pessoas invertem esse percentual. 90% do tempo elas comem por prazer, 10% por necessidade. Então, quando você consegue mudar essa chave, eu tenho uma testemunha aqui, o meu pai, que perdeu peso comendo chocolate todo dia. Ele está aqui com prova disso. Rapaz, seu Pugliese, ensina nós. Léo, você está contratado neste programa. Em algum momento, eu ouvi você falar que o coaching, ele caminha na contramão do nutricionista. Por quê? Na verdade, o nutricionista, e assim, existem diversos bons profissionais, muito bons profissionais. Porque quando a pessoa quer emagrecer, desculpa te cortar, a primeira coisa que ele fala, eu vou me matricular numa academia, eu vou para o nutricionista. Exatamente, o caminho está correto. O caminho está correto. O problema é que, assim, os nutricionistas, qual é o papel do nutricionista? Ele vai entender, ele vai fazer uma anamnese do cliente, do paciente, no caso, e ele vai entender os hábitos daquele paciente, a rotina alimentar daquele paciente, e baseado na estrutura metabólica daquele paciente, ou seja, percentual de massa magra, percentual de gordura, altura, idade, rotina, se faz exercício físico, se não faz. Ele vai pegar esse cliente e vai montar para ele um protocolo alimentar. Que esse protocolo ele varia muito de profissional para profissional. Tem alguns profissionais que gostam de uma alimentação mais saudável, outros preferem uma alimentação alternativa, orgânicos, enfim. Cada profissional vai colocar a sua, como que eu posso dizer, a sua personalidade em cima do cardápio que ele está prescrevendo para aquele cliente. E aí o cliente vai ficar com aquele cardápio, vai sair com aquilo lá debaixo do braço, vai para o mercado, vai fazer a compra, entendeu? Vai para casa, vai preparar as receitinhas e vai começar a seguir aquilo lá. O problema dessas dietas, e que a gente que está na área, principalmente dessa área de emagrecimento, a gente sabe que não tem muita adesão, ou se tem adesão, uma adesão temporária, porque as pessoas acabam enjoando disso. Se você olhar para um papel e saber que todo dia você tem que comer no almoço, um omelete com 2 ovos, um maço de couve, um pedacinho de coisa, no outro dia você sabe que é a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Então as pessoas acabam se cansando dessa rotina que acaba surgindo nesses tipos de protocolo e ela acaba desistindo. É verdade, né? É verdade. A gente vai para o intervalo, a gente vai fazer um break e a gente já vai voltar aqui, porque eu ainda quero perguntar para o Léo sobre essa polêmica que está rodando aí, quanto é canto, o famoso jejum intermitente. Eu quero saber qual é a opinião dele sobre isso. A gente já volta. Sai daí. Todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito. E que a solidão é pretensão de quem fica escondida fazendo fita. Todo dia tem a hora da sessão coruja, pro dia nascer feliz. Essa é a vida que eu quis. O mundo inteiro acordar e a gente dormir, pro dia nascer feliz. Estamos de volta com o Fala Amarral. Muito obrigado pela sua audiência. A gente está falando no programa de hoje sobre saúde, né? Sobre dieta, sobre o corpinho tudo em forma, sobre uma mentalidade saudável. Olha que coisa boa, né? Ô Vivi, a gente tem uma enquete rodando aí nas mídias sociais. Yes!
Tem alguém comentando alguma coisa aí? Tem. A enquete é a seguinte, pessoal. Qual a maior loucura que você já fez para emagrecer? Mariana Reis, minha irmãzinha, Fala, Mari. respondeu Precisa assim. trazer a Mari um dia aqui. Precisa mesmo, gente, ó. Ela respondeu assim, parar de comer pão todo dia. Ela tá fazendo, de vez em quando ela faz a low carb. Eu ia te perguntar sobre a low carb. Pode perguntar. Conclui e depois ele já comenta. Porque a low carb, ela é um tipo de dieta que também depois não adianta nada, né? O que tem que fazer é mudar os hábitos, não é isso? Essa low carb, ela traz um resultado... Na verdade, Vivi, é o seguinte, esse tipo de protocolo, eu não gosto de chamar de dieta, porque dieta já remete automaticamente a algum tipo de restrição. E isso acaba atrapalhando a cabeça da pessoa de início, assim. Quando ela fala, estou entrando de dieta, ela já se coloca um não na cabeça desse tamanho e a partir daí é só problema. Então, esse tipo de protocolo alimentar, que é chamado de low carb, tem diversos. Tem o low carb high fat, tem o low carb, o very low carb, tem a cetogênica, tem a dieta com high carb, que é alto percentual de carboidrato. Cada uma delas vai funcionar, talvez funcione para mim, talvez não funcione para você. Então, varia de indivíduo para indivíduo. Tem gente que passa mal, né? Exatamente. Que tem gente que, é a história de fazer as loucuras, né? eu Fazer amo as loucuras em prol de uma perda de peso. Então, cada protocolo desse vai funcionar se você tiver um bom balanço nutricional. Então, assim, não adianta nada você fazer uma dieta low carb, porém consumir uma quantidade de calorias ou de energia superior àquilo que o seu metabolismo comporta. Então, vou dar um exemplo prático. Se o seu metabolismo e as suas atividades físicas fazem com que durante o dia você gaste 2.000 calorias, por exemplo, se você consumir 2.500, você sempre vai armazenar 500 calorias como fonte de energia. Então, você vai armazenar e o nosso armazém é aqui, né? E para que você perca peso, esse balanço calórico tem que estar sempre no negativo. Então, se você está consumindo 2.000 calorias durante o seu dia, nas atividades físicas, no seu trabalho, na sua rotina de dona de casa, enfim, você tem que consumir aí 1.800, 1.700, sempre menos, para que você utilize das suas reservas de gordura para a sobrevivência. Então, esse balanço tem que sempre estar no negativo. Aí vai funcionar. Aí qualquer tipo de protocolo que você adotar, seja ele low carb, seja ele high fat, seja ele very low carb, cetogênico, enfim, aí ele vai funcionar. Desde que você tenha um déficit calórico. Léo, como que a pessoa faz esse controle? Porque, ok, a gente entende que matemática, vamos levar para a conta, matematicamente é assim que funciona mesmo. Você tem que queimar ou consumir diariamente mais ou igual o que você consome de calorias. Mas eu já vi pessoas no mercado... E eu acho normal, por mais que às vezes pareça estranho, eu acho que a pessoa está pensando na saúde dela comprar tipo uma margarina e ficar meia hora lendo, põe, pega outra lá e põe, de comprar, seja bolacha recheada ou qualquer outra coisa. Tem que fazer isso mesmo? Na verdade, aí é que entra o profissional da área específica. É aí que vai entrar já vai falar o que funciona e o que não funciona. É o cara que vai fazer o cálculo para você e vai falar, fulano, você tem que consumir tanto por dia. E aí você pode sugerir uma dieta para a pessoa. Para você consumir 2.000 calorias por dia, você tem que comer tanto disso, tanto daquilo, tanto daquilo. Porque não é somente calcular as calorias. Essas calorias têm que estar balanceadas. O nosso corpo ele precisa de micronutrientes, precisa de macronutrientes, precisa de gorduras, de carboidratos, de proteínas. E isso tem que estar sempre numa proporção muito bem estabelecida. Entendi. Porque o nosso corpo é uma máquina muito precisa, muito eficiente. E ele precisa ser alimentado como tal. Um exemplo que eu costumo dar para meus clientes é assim: quando você vai colocar o óleo no seu carro, quando você leva seu carro para a revisão, o cara te dá duas opções, um óleo de R$50 e um óleo de 5. Qual que você coloca no seu carro? De 50. O de 50. E aí, por que você trata o seu carro com essa responsabilidade na hora de colocar a comida dentro do seu organismo de uma maneira balanceada, de uma maneira certa? Por que você trata com tanta displicência? Então, essa que é a chave do negócio. Entendi. Ô, Léo, vamos falar sobre um assunto que é muito comentado hoje nas mídias sociais e em muitos lugares hoje no Brasil, que é recente, né? Não lembro de ninguém ter falado que é o jejum intermitente. Que até então, todo mundo falava que o certo, se você quiser perder peso, a melhor forma é comer de 3 em 3 horas. E aí, agora veio uma onda aí falando que é o jejum intermitente. Primeiro, para quem está em casa e não sabe o que é o jejum intermitente, explica para o pessoal. E segundo, fala se funciona ou não. Cara, pensa num assunto que gerou polêmica nos últimos anos. E é um assunto assim que divide hoje a classe de nutricionistas, a classe de médicos, especialistas, porque assim, cada um tem uma opinião formada, cada um defende uma determinada opinião.
O jejum intermitente, primeiro, voltando ao assunto, né? Como que surgiu a história do jejum intermitente? Voltou-se a falar do jejum intermitente depois de 2016, final de 2016, que foi quando o Prêmio Nobel de Medicina ganhou o Prêmio Nobel em cima do jejum intermitente. Então, aí já tem um erro, já tem uma falha muito grande. Não foi em cima do jejum intermitente o Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel, um japonês chamado Yoshinori Osumi, se eu não me falha a memória, é o nome dele. Ele fez uma pesquisa, e nessa pesquisa ele pegou células de leveduras e ele fez um experimento em laboratório no qual ele privou essas células, essas leveduras, de macronutrientes e água e começou a identificar o que acontecia com essas leveduras, quando privadas de macronutrientes. E daí ele descobriu que alguns mecanismos eram ativados quando essas leveduras ficavam sem alimento. Dentre eles, o argumento que deu o Prêmio Nobel para ele foi um mecanismo chamado de autofagia. O que é autofagia? As células dessas leveduras começaram a desencadear um processo de limpeza celular. Então, elas começaram a se rejuvenescer. E daí ele chegou à conclusão que longos períodos em jejum, entre aspas, no caso das células, promoviam um rejuvenescimento a nível celular. Então, essas células mais jovens têm uma duração maior e elas têm uma chance de desencadear problemas muito menor. Transportando isso para o nosso corpo, a gente vai ver que o jejum, períodos de jejum, causam rejuvenescimento. Então, você vai ter sempre um organismo mais jovem. E as chances de você ter uma célula que vai desencadear um câncer, que vai desencadear um mal de Alzheimer, que vai desencadear um mal de Parkinson, são muito reduzidas. Você sai fora desse grupo de risco. Porque as suas células, esse mecanismo de autofagia, que é disparado, desencadeado pelo aumento dos hormônios GH e GHF1, enfim, uma série de mecanismos disparados no corpo humano, eles vão fazer com que você tenha um corpo sempre mais jovem. Entendi. Então, e a chance de você desenvolver uma doença, dessas doenças da moda, as doenças que mais matam hoje no mundo, que são doenças cardiovasculares, doenças relacionadas à respiração, você consegue sair desse grupo de risco. Então, aí voltou-se a falar, porque aí os famosinhos começaram a fazer o jejum intermitente. E aí todo mundo começou a criar esse hábito. Beleza, então agora eu vou fazer o jejum intermitente, vou fazer igual a Débora Seco, vou ficar 16 horas sem comer, vou passar no McDonald's e vou comer 2 Big Mac e tá tudo certo. Então, eu vou emagrecer comendo Big Mac e fazendo o jejum intermitente. Então, aí é uma série de erros que começam a se falar. Primeiro, o erro de conceito, que é com relação ao Prêmio Nobel. Não foi em cima do jejum intermitente, ponto final. E segundo, o jejum intermitente ele é uma prática, é um estilo de vida que você pode adotar para que você tenha um rejuvenescimento, para que você tenha outros benefícios. Ele ajuda no emagrecimento? Ajuda. Se você ficar no déficit calórico que eu acabei de falar agora. Se a sua nutrição estiver bem equilibrada e você esteja comendo bem. Aí o jejum vai entrar como ferramenta para te auxiliar a perder gordura. Porque quando você fica período sem se alimentar, você dispara no seu corpo a produção de hormônios queimadores de gordura. GH, glucagon, que são hormônios antagonistas à insulina. Então, aí você consegue perder gordura por mais tempo. Mas o jejum intermitente não emagrece. Não emagrece? Não emagrece. Então, assim, para acabar logo com essa... E assim, tudo isso que eu estou falando aqui não é o Léo Pugliese que está falando, tá? Tudo o que eu passo para os meus clientes, tudo que eu falo é baseado em evidências científicas. Então, assim, os profissionais podem procurar, tem muito material à disposição na internet para se pesquisar, e tudo que eu falo é em cima, não sou eu que estou falando, são cientistas. O Dr. Baracate, que é um nutrólogo super famoso, um médico nutricionista de São Paulo, ele tem uma clínica de medicina integrativa, famosésima em São Paulo, atende as celebridades, os famosos. Ele faz o jejum intermitente de 18 horas todos os dias, assim como eu faço. E assim, você vê o cara com 64 anos, você vê o corpo do cara, sério? Você fica assustado. Então, a vantagem, ele pode falar que ele ajuda no rejuvenescimento mesmo? Rejuvenescimento celular. Você vai prolongar a sua vida. E fisicamente também tem melhoria na pele, tem melhoria de cabelo, tem melhoria de... E assim, eu falo porque é uma prática que eu adotei para minha vida há mais de 2 anos. Pratica? 2 anos. Mais de 2 anos. E diga-se de passagem, o Léo tá bem, né, gente? Eu faço no mínimo 16 horas por dia. Pratico atividade física. Então, assim, é um conjunto de ações que vão te trazer um benefício. Não, peraí. O intermitente, ele funciona como? Você faz jejum intermitente, na verdade, é o seguinte. São diversos protocolos diferentes. O mais realizado no mundo é o protocolo 16/8, que nada mais é do que você pular uma refeição do dia. Normalmente, pula-se o café da manhã, porque você utiliza o período que você está dormindo como jejum. Um exemplo, você jantou às 8 da noite. Aí você foi dormir.
Você acordou de manhã, você pula o café da manhã e só almoça. Você fez 16 horas de jejum. Quando você quebra o seu jejum, ou seja, você almoçou a meio-dia, dentro de um período de 8 horas, da meio-dia até as 8 da noite, você vai fazer todas as suas refeições. E aí você faz a última de novo às 8 da noite. Então, basicamente é isso. Jejum intermitente é pular uma refeição. Entendi. Nossa, isso pra mim é tão normal, porque eu não tenho fome de manhã. Então eu faço intermitente minha vida Mas toda. aí, deixa eu te fazer uma pergunta. E se a pessoa, por exemplo, que tem a rotina, às vezes a gente sai, né? Às vezes tem um sabadão, quer comer uma pizza. É um porque aí amigo não seu, você tem- vai perguntar de um amigo É, seu. tipo, um parça meu aí. O Rafa mandou perguntar isso daí. E existe dia do lixo no jejum intermitente? E existe dia do lixo? Porque tem gente que fala que isso daí não existe, não funciona. E para quem não sabe o que é dia do lixo também, tem gente de casa que às vezes não está acostumado. Dia do lixo é o dia que a pessoa pode comer o que quiser, sem preocupação, uma vez por Na semana. verdade, essa história do dia do lixo é o que eu acabei de falar. A gente chamava isso em casa de dia da bobageira. Dia que da era bobageira. de bolacha recheada. Na verdade, é assim, ó, o dia do lixo, pra mim na minha opinião, tá? A opinião do Léo Pugliese, é um dia que você tem que ter. Porque quando você fica... Obrigado, Léo. Quando porque eu- você Eba! fica... E assim, ó, mas peraí, existe o porém. Sempre tem. Então, Droga. desde que você não exagere, tudo o que manda é a quantidade. Então, assim, se você está fazendo um processo de reeducação alimentar visando perda de peso, e se você fizer direitinho durante 6 dias da semana, não é um dia, não é o sábado, não é o domingo, não é uma refeição que vai pôr a perder tudo que você fez durante a semana. Então, é esse hábito, esse comportamento que a gente tenta mudar na cabeça dos nossos clientes. Que não é um sorvete que você comeu do McDonald's no sábado à noite que estragou a salada e o frango com batata doce que você comeu a semana inteira. Então, assim, se você mantiver uma rotina saudável 80% do seu tempo e se permitir fazer extravagâncias gastronômicas nos sábados, nos domingos, isso vai contribuir muito para você, porque você vai abaixar os seus níveis de cortisol, você vai diminuir o seu estresse e você vai perder peso de maneira muito mais Eu saudável. vou mandar uma galera fazer isso aí. Ué. Acontece assim, minha namorada, a gente resolveu começar uma dieta, né? Aí fomos na nutricionista, e a nutricionista deu 2 dias pra gente fazer, nesses 2 dias, uma refeição. Acontece, isso era uma segunda-feira. Aí decidimos que a próxima segunda e terça já seria nosso dia do lixo. Ou seja, a gente já começou com lixo. Aí depois, no dia de começar a mesma dieta, a gente Bom, resolveu, a gente começa no outro dia. Aí ficou mais 2 dias no lixo. Aí depois mais 2 dias no lixo, a gente não começou até hoje. A dieta. Eu acho que a sua dieta é dia do lixo diariamente, Mas é só então, né? Dieta do lixo. É dieta do lixo. Uma experiência que eu tenho lá no meu escritório é assim, os piores resultados que eu tenho com clientes são aqueles que vão fazer a avaliação na segunda-feira. Porque é o cara que, no final de semana, comeu um churrasco, tomou uma cerveja, e aí no outro dia ele chega lá e sobe na balança e está 1,5 kg a mais. E aí ele entra em desespero. Só que aí eu preciso explicar para ele que esse 1 quilo a mais que está ali não é gordura. É impossível. É fisiologicamente impossível você adquirir 1 quilo de gordura em 2 dias. Para que você adquira 1 quilo de gordura em 2 dias, você tem que comer aproximadamente umas 14 mil calorias em 2 dias, para acumular 1 quilo de gordura. É só um excessinho de coisas É ali só um que será excessinho, eliminado. Então, assim, aí eu coloco na cabeça da pessoa que aquilo ali é retenção. É glicogênio que tá acumulado dessa refeição do lixo que ela fez no sábado ou no Da domingo. mesma forma, emagrecer 2 quilos também não é emagrecer. Porque eu acho que se de repente você teve uma dor de barriga ali durante uma semana, você perdeu nutrientes e vai ser facilmente recuperado. Né? É por isso que eu não uso balança para determinar emagrecimento lá no meu escritório. A gente usa a balança para ter uma referência do peso. Porém, o que a gente trabalha é em cima de percentual de gordura, medidas e dobras cutâneas. É isso que vai determinar se você está perdendo peso ou não. Então, assim, a balança ela é muito traiçoeira. Se você pesar todo dia, eu desafio você a fazer isso. Pega uma balança e põe em casa e vai pesando todo dia para você ver. Um dia dá 1 quilo, outro dia dá 1 quilo a menos, outro dia dá 2 quilos a mais. Depende muito da sua rotina de treino, depende da última refeição. No caso das mulheres, tem a questão do período menstrual. Nossa, A mulher, você quando está nem em período fala. menstrual, ela chega a ter um inchaço aí de 1,5 kg, 2 quilos. Sim. Então, 29 quilos, gente. Então tem essas variações que a balança, às vezes, nos engana. Então, os números corretos para se determinar é em cima de percentual de gordura, percentual de massa magra e medidas. Falando então para as mulheres, no período menstrual, existem alimentos que faz a gente inchar menos? Na verdade, fazer inchar menos é difícil. Eu acho que assim, a gente tem que aceitar o O corpo inchaço. vai reter tudo. O corpo Vai acha reter. que a gente vai ter uma hemorragia e faz a gente reter tudo. E né? aí vão entrar aquelas pessoas que vão dizer, mas existe um chá diurético, tarará, tarará, tarará. Cara,
Já de disse verdade. ele, meu Deus do céu. É um resultado paliativo. Você vai desinchar agora e depois você incha de novo. Tudo de novo. Aí você vai ficar o dia inteiro no banheiro, né, É. depois de tomar um chá diurético, um chá laxante, e aí depois você ganha tudo isso na balança outra vez. Então não vale a pena. Ô Léo, só dieta é suficiente ou tem que fazer exercício também? Cara, eu sou suspeito para falar disso porque eu pratico exercício físico e minha família também pratica, a maioria deles, mas não é. Vou dizer para você que o exercício físico, ele representa na minha opinião, tá? Do histórico dos meus clientes que têm passado lá comigo, 5% do processo todo de emagrecimento é de responsabilidade do exercício físico. 95% é alimentação. Ponto final. Por isso que é comum você, às vezes, ver alguém que está numa academia há anos que não consegue emagrecer. Vou até te dar outro exemplo. Vai em qualquer academia, e eu digo qualquer academia, se não tiver naquela academia um profissional trabalhando lá acima do peso, É raro. Arrasa Não mesmo. ter. Tem mais uma Nossa. resposta aqui, ó. Rafael Trivelloni, da banda 5 Minutos, do estúdio do Gama. Ó, ele respondeu o seguinte: qual a maior loucura que você já fez para emagrecer? Ele respondeu: eu precisava perder 4 quilos. Perdi rapidinho, em uma semana. Amputei meu braço e perdi. eu ia dar esse exemplo aí. Quer perder 25 quilos, amputa a perna. O problema das pessoas é que elas querem um resultado imediato. O ser humano não tem paciência para esperar. E aí a pessoa adquiriu 30 quilos durante 20 anos, ela quer perder esses 30 quilos em 15 dias, em 20 dias. Então, assim, milagre, teve um cara só que fez, uns 2.000 anos atrás. Só. Não, e ainda teve que fazer dieta, porque ficou 40 dias sem comer no deserto. Até isso aí ele teve. que multiplicar Até ele fez. teve que fazer Ele gostava de comer, porque ele multiplicava, mas ele também fez dieta. A gente tem umas fotos aí que são. Eu quero que o Léo comente com a gente. Que a gente fez uma relação e eu quero que ele fale quais são os vilões da alimentação aqui do nosso dia a dia, né? Eu quero que você fale, Léo, se é bom ou se não é bom, se faz bem, se não faz bem pro corpo, tá? Pode jogar a primeira foto aí. Ah, rapaz! Ah, irmão! Rapaz! Você quer saber Picanha! Você quer saber se isso aí é vilão ou não? Se é vilão ou se não é. Picanha é vilão ou não? Não é vilão. Não é? De maneira. Aê! Essa pra aplaudir de pé! Sério? Pode comer picanha? Pode comer picanha. O problema é o seguinte, Porque tem gente que faz gordura, né? cara, criou-se um mito, ultimamente, nos últimos anos, de que gordura faz mal. De que gordura faz você ter um ataque cardíaco, de que gordura faz você entupir as suas veias. E isso é uma grande mentira. Gordura não vira gordura no nosso organismo. O que vira gordura é excesso de energia acumulada. Então, a história que eu falei para a Vivi, se você comeu mais do que você precisa, você estocou energia. E essa energia é estocada em forma de glicogênio, em forma de gordura. Então, o que faz você ter um AVC, o que faz você ter um derrame, o que vai fazer entupir uma veia do seu coração, é o excesso. Entendi. E não a picanha. A picanha, eu adoro picanha, eu como muita gordura. Pode chamar, Léo. O que Não, você tem que ter é moderação. Claro que você não vai comer uma peça de picanha todos os dias. Mas a picanha não é vilão. Perfeito, perfeito. Temos mais uma imagem aí. Jogue, por favor, a próxima imagem. Manteiga. Eu quero que você comente manteiga e margarina, porque eu sei que são coisas diferentes. É isso que eu ia falar para você. Eu nunca gravo qualquer qual. Tem uma técnica para isso? É isso que eu ia falar para você. A manteiga é o herói da história. É o herói? É o herói da história. Que bom, que eu gosto mais da manteiga. E assim, existe uma versão da manteiga ainda melhor, segundo os especialistas, né? Que é a manteiga ghee, que é a manteiga sem a lactose. Né? Porque alguns... vou voltar a falar. Existem opiniões divididas sobre os assuntos. Tem profissionais que dizem que o ser humano, após o período de amamentação, ele não é mais capaz de digerir a lactose. Ele não tem mais a enzima lactase no seu trato digestivo. Então, o leite passa a não fazer efeito. Incha a gente. E em algumas pessoas até fazer mal. Então, a manteiga com a lactose, porque a manteiga é proveniente do leite, né? O leite batido, emulsificado, que vira manteiga. Então, tem algumas versões da manteiga sem a lactose, que é a manteiga ghee. Essa é a melhor de todas, segundo os especialistas. Agora, a margarina. Vou te dar um exemplo da margarina. Deixa um pote de margarina no sol aberto. Nem mosca não senta ali. Sério? Porque de tão ruim que ela é. A margarina nada mais é do que óleo vegetal emulsificado. Gordura vegetal emulsificada, gordura transgênica, gordura de óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, enfim, emulsificado. Uma série de processos químicos envolvidos que vão fazer ela com uma consistência cremosinha. É como se você virasse um óleo no copo e bebesse. Chacoalhasse e esperasse ele ficar branquinho e bebesse. Nossa, rapaz. Tem mais aí, joga aí.
que mais que nós temos aí de vilões ou não? Ai, que o delícia, pãozinho. Pãozinho de meu cada Deus. dia que todo mundo come todo Ai, dia. Cara, o pão francês é até legal você ter colocado esse exemplo. No, Ai, no que programa fome que deu. do seu concorrente. Um Ah, tempo o atrás, Danilo? Copia nós. O Danilo ele levou uma pessoa lá que colocou uns alimentos assim, uns saquinhos com açúcar do lado. Sei. Então ela colocou lá que um pão francês equivale a 5,5 colheres de açúcar. Meu pai. Uma grande mentira também. Também é Ai, mentira? que bom, O pão, sério. o pão francês, Peraí, chupa Danilo, aqui nós dá a informação correta. Fala aí, Léo. o pão francês não é só feito de açúcar. Ah, Então assim, criou-se também esse mito de que as pessoas são viciadas em açúcar. Você acha que você é viciado em açúcar? Vai na cozinha, pega uma tigela grande, coloca 1 quilo de açúcar, pega uma colher, senta e começa a comer. Vamos ver quantas colheradas Não você vai. consegue dar. não vai. Então, assim, a pessoa que é viciada em açúcar, ela deveria comer a tigela toda e ainda A gente pedir mais gosta de um açúcar pouquinho. disfarçadinho de outras coisas. Exatamente. Então, o pão francês, ele é um composto de vários alimentos. Então, ele tem farinha, ele tem manteiga, ele tem fermento, ele tem o açúcar, mas são compostos que anulam a glicemia Do açúcar. do açúcar. Mas Entendeu? peraí, Então, mas é mentira que cada pão tem 5,5 colheres, blá blá blá. se Isso não você- é verdade. Essa equivalência não existe. Não tem Senão como ele você seria fazer. super doce, né? Não tem como você equiparar as duas coisas. Porque Que bom, o açúcar gente, que bom. sozinho, o açúcar Ah, tá liberado, irmã. O açúcar sozinho ele tem um índice glicêmico muito alto, por sinal. Agora, o pão francês é um composto de vários elementos que contrabalanceiam esse índice glicêmico. Aí, se você falar para mim assim, você prefere o pão integral? Sim. Porque o pão integral tem uma quantidade de fibras alimentares maior, Satisfaz? vai te satisfazer e vai ter um percentual de carboidratos líquidos menor do que o pão francês normal. Mas, de maneira Maravilha. alguma, ele é vilão. Nossa senhora, que Ó, fome. então tá o pão me dando. francês não é vilão. Não é vilão aqui, segundo Palmas pro pão o Léo. Palmas, o Cuspadeiro do Brasil agradece. Ó, temos mais aí. Qual é o próximo aí? Fast food. Esse É gostoso, hein, esse trem aí. Esse aí é o grande vilão. É. Esse aí nós estamos falando em um alimento ou em alguns alimentos, um percentual muito elevado de alimentos processados, químicos, industrializados. Então, é isso aí que tem. Se você colocar numa linha evolutiva do ser humano, depois da entrada do fast food, foi que a coisa desandou. Né? Mesmo os lanches, desses lanches agora já tem vegetarianos, né? Tem vegetariano. Você sabe a quantidade, por exemplo, no McDonald's? Vamos pegar no McDonald's. Pode falar o McDonald's? Ah, já O Mac falou? não tem, quem Toca tem, pau. o Mac não tem vegetariano, é o Burger King e o Subway. Então, mas, por exemplo, a salada dessa rede enorme aí. O molho da salada, aquele molhinho César, aí você pega lá uma salada, senta e pega o molhinho Cara da César para Bibi. colocar. O molho César da salada dessa rede aí tem 650 calorias. Tem mais calorias do que o lanche meu Deus. carro-chefe dele. Ah, sério? Um saquinho, tipo, Quantas tipo vezes assim, eu já eu deixei de gosto comer de- o lanche pra pegar a salada, aquele trem lá? Gosto de ver, Então, também. assim, o fast food, você pode considerar que as nossas crianças, principalmente, estão tão obesas, acima do peso, por causa dessa quantidade monstruosa de fast food que... Ô, Léo, até os lanches de carrinho de lanche aí que nós comemos aí na rua aí. É isso que eu ia dizer pra você. Eu prefiro o lanche do carrinho de lanche do que o lanche fast food. Ah, é? Porque o lanche do carrinho de lanche hoje tá muito na moda o tal do hambúrguer gourmet, que é um hambúrguer feito em casa, que é artesanal. Caro, hein? Ô, enfim. baixa o preço disso aí, pô. Baixa isso aí. Caro. Aí é preferível você comer um lanche artesanal, que o cara fez em casa, utilizando produtos orgânicos, utilizando pouca química, pouco industrializado, corantes, aromatizantes, enfim, essa série de coisas que tem no industrializado. Então é preferível você comer num carrinho de lanche da sua esquina lá, que você sabe que o cara... Léo, rapidamente, a gente Vamos lá. tem mais alguns aqui. Vamos lá, bacon. Tem um bacon aí, mas esse daí era, rapaz. Esse daí... Bom, antes de dizer sobre o bacon, eu vou dizer que eu como aproximadamente 200 gramas por dia de bacon. Então, Com esse shape com trincadinho. esse shape. Então, assim, o bacon, pra mim, é um grande isso, herói. então. Eu É isso aí, adoro o negócio é não comer fico bacon, sem. pão e... Porque, assim, o bacon, exemplo da picanha, é gordura boa, é proteína, é gordura animal, é gordura de ótima procedência. Aí você tem que tomar cuidado com os ingredientes. Como quando você falou de ler o rótulo, é importante ler o rótulo. Outro dia eu comprei uma peça de bacon no mercado aí, e quando eu fui olhar atrás, estava lá 7,6 gramas de carboidrato a cada 100 gramas. Eu falei, mas que jeito que tem carboidrato no bacon? Cogaram massa. Aí fui olhar nos ingredientes. Eles utilizam açúcar mascavo no processo de cura. Nossa. Então, assim, quanto mais artesanal, quanto mais feito no fundinho de casa, melhor. Mas também você Entendi. come todo dia porque você queima todos os dias. É aquilo que nós Entendeu, falamos. equipe? Ah, não, aí também é sacanagem. Entendeu, Eu não vou ficar correndo na avenida, não. Eu vou começar a correr junto com o Léo. rapaz. Vou começar a correr, eu, Tá o Rafa queimando e o bem, Léo. Raul? O Rafa vai correr até Sertãozinho, a gente pega junto com você, vai emagrecer mais que nós. A gente pega, corre junto, Rafa. Ok. Tá? Ó, Tem mais algum aí? Tem mais um aí.
Que mais? Cerveja. Cerveja não é vilão também. Não é vilão, cerveja? Não é vilão. Cara, peraí, A Léo. cerveja- Ô, Léo, desse jeito aí o povo tá em casa, mas pode comer picanha, pode tomar beijo, pode A equipe adorando aqui, ó. Tem muita gente que gosta de dizer que a cerveja é pão líquido, né? E é mesmo, a cerveja ela tem cevada, a cevada é um carboidrato. E assim, gente, de novo, vamos pegar cerveja de boa qualidade. A maioria das cervejas nacionais aí tá entupetada de xarope de milho. Então, compre cerveja de qualidade. Compre uma cerveja de trigo, uma cerveja de boa qualidade, que aí sim você não vai estar... Mas tem uma... Não entendo aqui que eu já ouvi falar assim, é mulher que bebe muito da barriga. Eu não gosto do gosto da cerveja, mas tô perguntando porque às vezes tem pessoas que... É fato, não? Não é. É só, isso é tipo, mito. se você ficar parado, qualquer coisa comer vai dar Exatamente, barriga. tudo vai te dar barriga. Se você comer... se fosse, vamos supor que um pé de alface tivesse 600 calorias. Se você comesse 20 pés de alface no dia, você vai criar barriga de alface, não de cerveja. Léo, o último, porque o nosso tempo está Vamos lá. terminando. Vamos lá. Água com gás. Água com gás é água com gás. Normal, não tem nada Normal, demais. Não tem nada a ver. Assim, prefira de fontes gaseificadas naturalmente, porque elas vão Porque ter eu um ouvi falar percentualzinho que de tem muito sódio. Mas É. assim, nós precisamos de sódio, Marral. Ah, então não tem problema. Essa questão do sódio é você não comer mais sódio do que você precisa. Mas nós precisamos de uma quantidade de sódio mínima no nosso organismo. E talvez você consiga isso. Tem muita gente utilizando a água com fins terapêuticos, água com gás. Maravilha. Gente, Não dá tempo de mais uma resposta? Vivi, corre, Vivi. Corre que o pessoal já tá Gustavo me Bugalho chamando aí. respondeu assim, a maior loucura que ele já fez. Dieta, uma vez cortei bebida, doce, carboidrato, carnes. Em um mês, perdi 30 dias. Boa resposta. Marral, só para fechar, que eu tinha falado para você, de todos esses que nós vimos aqui, o grande vilão, o chefão de todos, Ai, meu o Deus. master dos masters, se a gente for analisar qualquer tipo de alimentação, o grande vilão é o excesso. Ponto final. Boa! Tudo que você colocar em excesso na sua vida, se você achar uma forma de balancear, de equilibrar, nada vai te fazer mal. Perfeito, Léo. Muito obrigado pela tua presença aqui no Fala Marral. Gente, a gente está terminando o programa. Agradeço vocês que deram suas opiniões pelas redes sociais. E aí, gostou do vídeo? Ó, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos. Também dê o seu like e deixe o seu comentário. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Ó, tem vídeo novo no canal. Se você perdeu o nosso vídeo anterior, é só clicar aí no vídeo que você tá vendo na tua tela. Até mais!